Bom dia, mais uma vez, falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia, que é o estudo dos números, né? Dos números que compõem o nosso nome, a nossa data de nascimento, os números que fazem parte da nossa vida. Porque, afinal, né, gente, tudo são números. E nós falamos aqui, quando nós fazemos um estudo numerológico, que tudo gira na nossa vida em torno de 9 em 9 anos. Mas existem datas super importantes que são os setênios, né? Que mudam, que alteram toda a vida da pessoa dos 7 em 7 anos. Né? Então, são fases importantes da vida que nós precisamos entender cada uma dessas etapas, né? Porque os ciclos, né, de 9 anos são ciclos de alteração, mudanças de caminho. E os setênios são mudanças de comportamento, são são maneiras de perceber e ver a vida de forma diferente de acordo com aquele ciclo de vida, né? Então, o primeiro setênio, que é super importante, é do 0 até os 7 anos. Nesse período, obviamente, nós temos a influência da nossa hereditariedade, né? Da nossa família, da família que nos gerou, do pai, da mãe. Então, queira ou não queira, nós temos essa influência da nossa hereditariedade. Mas a criança nasce, né? E ela vai caminhando para a vida de acordo com a sua individualidade. Então, é nessa fase de vida, do 0 aos 7 anos, que a criança age por imitação. Ela começa a perceber, né, a educação, aquilo que ensinaram, como é que os pais são. Então, veja, quando a criança, né, está nessa fase, até os 7 anos, ela depende muito, né, futuramente, na sua idade, na sua adolescência, na sua idade mais madura, na sua vida, enfim, ela depende muito daquilo que ela aprendeu nessa fase. Então, é uma fase super importante, né, e daí a importância de você escolher ter um filho ou não, né, de você saber educar uma criança ou não, porque veja só, pais muito rígidos vão criar adolescentes e adultos inseguros. Pais muito permissivos vão gerar adultos, adolescentes que tudo pode, né? A gente vê essa diferença de educação das crianças, dos jovens e tudo mais. Então, a criança vai para a escolinha, ela se liberta aí do colo da mãe, vai para a escolinha, e como é que ela vai agir na escola, com os amiguinhos? Muitas vezes a criança é agressiva, porque ela percebe dentro de casa uma relação conturbada dos pais. Às vezes a criança é muito insegura, porque ela foi muito mimada. Então, nesse primeiro setênio, né, do 0 aos 7 anos, é muito importante a formação dessa criança, né? Então, a imagem do mundo que ela vai ter dali para frente vai depender muito desses primeiros 7 anos de vida, e onde ela vai sair para o mundo, né? Porque não adianta os pais sufocarem demais nessa fase. Lógico que tudo tem que ter um limite, né? Mas não adianta os pais sufocarem muito a criança nessa idade, porque vai chegar uma hora que a mãe vai ter que ir na escola entregar para a professora, ela vai ter os amiguinhos que ela vai conviver, ela vai ter brigar, enfim. Né? É uma fase super importante. E aqui a numerologia tem um papel super importante para ajudar, né, os pais a conhecerem melhor os seus filhos e identificarem dentro da numerologia, dentro da análise do nome e da data de nascimento, como é a personalidade dessa criança, até para poder indicar a ela melhores caminhos. Né? A numerologia tem um papel super importante nessa fase do 0 aos 7 anos. Isso quando o mapa não é feito antes da criança nascer. Então, você já preparou, já fez um estudo numerológico antes da sua criança nascer, e quando ela está nessa fase do 0 a 7, você já sabe como lidar com a sua individualidade.
né? Porque ela é ela e não tem jeito, né? Como é o caráter e a personalidade dessa criança. Então, não adianta você querer que uma criança te conte, por exemplo. Eu tenho o exemplo do meu neto, que tem 7 anos, completou 7 anos agora, meu neto mais velho, e o nome dele é Henrique. E somando Henrique, nós temos a energia do número 7. E uma criança que tem, uma pessoa que tem um nome com 7, ela não é de ficar contando muito as coisas. Então, hoje a gente já identifica isso no Henrique. Você pergunta para ele, como é que foi sua aula hoje? Ele fala, não lembro. Ele não te conta, né? Então, por quê? Porque ele não gosta muito de falar. Então, a gente tem que respeitar a individualidade dele, porque ele não gosta muito de ficar contando as coisas. Já uma criança, por exemplo, que tem o número 3 no nome, ela já vai chegar, vai contar o que o amiguinho fez, o que ela fez na escola. É diferente. Então, nós vamos começar a identificar a personalidade nesse período. Aí vem o segundo setênio, que é dos 7 aos 14. Então, nessa fase, né, a criança já começa a ter mais o sentido de si. Ela começa a identificar as diferenças das classes sociais, a diferença dos hábitos das pessoas. Ela começa a perceber que pessoas são diferentes, né? Ela vai perceber que existe uma realidade social, existe uma diferença das religiões e das famílias também, porque ela vai começar a conviver também melhor com as famílias dos seus amiguinhos, né? Então, é nessa fase dos 7 aos 14 que ela começa a se perceber. E aí a importância, né, de estipular regras, né? Porque, como eu disse no primeiro ciclo, pais muito rígidos vão criar crianças, adolescentes muito inseguros, né? E pais muito permissivos vão criar crianças que tudo pode, né? Quantas vezes a gente se depara com crianças que não respeitam uma casa onde visitam, um lugar onde estão. Por quê? Porque pode tudo. Então, nessa fase é a fase dos limites, mas é uma fase complicada, né? Antigamente, a gente podia dizer dos 7 aos 14, a criança está evoluindo. Hoje os valores mudaram. Então, você vê hoje uma menina, principalmente uma menina de 11 anos, que não brinca mais com boneca. Ela, antigamente, né, você brincava com boneca até, né, 12, 13 anos. Hoje não. Hoje elas já querem namorar, né? Você vê aí meninas, infelizmente, que já iniciam a vida sexual já numa idade assim, onde ela não tem maturidade para entender nada. Né? Então, é um setênio muito perigoso. Depois dos 14 aos 21 é a fase da liberdade. Então, é aquela fase terrível, né? Onde eles não querem ninguém pegando no pé. É a fase dos rompimentos, mas é dos rompimentos com a família. Ela tem dificuldade de ouvir o outro. É uma fase entre 14 e 21 da definição profissional, do primeiro emprego. Né? E já é uma fase onde ela já tem uma facilidade de procriar. Né? Então, nessa fase, né, uma fase muito rebelde, eles querem ver família longe, pai longe, mãe longe, eles querem o bando, né? Eles querem os amigos, eles querem mais sair, curtir. É uma fase do distanciamento. E é uma fase também difícil, entre 14 e 21, onde eles começam a questionar quem eu sou, né? Qual é o meu papel no mundo. E infelizmente, é aquela fase do distanciamento familiar. Mas é uma fase que acontece para qualquer família, né? Para qualquer jovem nessa faixa de idade. E é nesse período que a numerologia também tem assim uma facilidade, né, de indicar para este jovem o caminho profissional que ele deve seguir. Então, entre 14 e 21 anos, uma orientação vocacional através do estudo numerológico é muito válido, né? Porque às vezes o jovem nessa idade, ele fica perdido. Então, a menina, o menino que teve uma ligação forte com o amigo, com a amiga, durante todo aquele período escolar, ele vai se definir para fazer uma faculdade, para prestar um vestibular, e ela vai seguir a carreira da amiga,
né? E aí ela vai entrar numa furada, porque a amiga tem uma vocação, ela tem outra. Ou então ela vai na carreira do pai, ou então ela vai vai estudar alguma coisa que vai dar mais dinheiro e não é a sua vocação. Aqui a numerologia encaminha com a maior facilidade a orientação vocacional desta pessoa. Dos 21 aos 28, que é o quarto setênio, ela saiu de um mundo instável e entra no mundo dos adultos, né? Então é assim, é aquela fase da independência. E é também a crise dos talentos, né? Do crescimento mental, do crescimento espiritual. Muitos jovens entre 21 e 28 saem da casa dos pais. Na numerologia nós falamos que é o período formativo, né, o período onde está se formando o caráter e a personalidade. Então, nesse período entre 21 e 28, a história dessa pessoa está começando a ser traçada por ele mesmo, né? É a fase da emancipação. E essa emancipação, ela tem como resultado os 3 primeiros setênios que já aconteceram. Então, se nesta fase, entre 21 e 28 anos, esta pessoa já se reconheceu, é uma fase boa de amadurecimento e de crescimento. Se ela não se reconheceu até aqui, é uma fase de frustração. O quinto setênio vem dos 28 aos 35 anos. Então, é a fase organizacional, é a preocupação com a carreira, né? É a preparação para o ter. E é aquela preocupação com o sucesso, né? Ela começa, às vezes, com os questionamentos. Aqui, nessa fase, os gostos começam a mudar. Né? É a fase também dos rompimentos, é a fase da passagem da juventude para a maturidade. Né? Dos 35 até os 42 é a fase das crises, é a fase da crise psíquica e emocional. É onde os valores espirituais começam também a ser questionados. É a fase da busca pelos bens materiais, pelo o status, né? A carreira profissional de uma pessoa entre 35 e 42 anos é onde está no auge, né? Mas aí ela também começa a se questionar, vem a crise dos 40, né? Será que eu vou ficar a minha vida toda sentada aqui nessa cadeira? Será que eu vou viver a minha vida toda fazendo a mesma coisa? O que eu quero para o meu futuro? Ela começa já a questionar. Então, com 42 anos, com 35 anos, principalmente nesses picos, é aquela fase do questionamento. Entre 42 e 49, vem a fase da busca de algo novo para dar um sentido na vida, né? Então, dizem, né, que a vida começa aos 40. Mas aí começa aquele medinho do envelhecimento, né? A necessidade de fazer os que os jovens fazem. Então, eu quero ir para a balada. Então, às vezes acontece uma fase de rebeldia nesse período, né? Poxa, né? Eu já não sou mais jovem, eu já estou entrando já na minha fase bem da maturidade, na primeira maturidade. É uma fase de preocupação com a sexualidade, né? E é uma fase de maior sucesso na carreira, quando a pessoa já se achou, quando ela já se colocou no mercado de trabalho e tudo mais. E também, para a pessoa que, digamos aí, uma mulher que pulou essa etapa e se casou e já tem filhos, é uma fase de maior maturidade, é uma fase importante. Entre 49 e 56 anos, que é o oitavo setênio, começa a perder a individualidade e se preocupar com o grupo, com os grupos. Então, os valores começam a mudar nessa fase. Olha que interessante, gente. A mulher adquire hormônios masculinos. Isso significa o quê? Que a mulher começa a ficar mais forte nessa fase, entre 49 e 56 anos. E o homem, acontece o inverso. Ele começa a adquirir hormônios femininos e ele começa a ter necessidade de relacionamentos afetivos. Então, veja, o homem que se preocupou até então com a carreira, com construir não só a sua carreira profissional, mas como adquirir bens e tudo mais. Aqui, normalmente, né, a pessoa já está com a sua posição social definida. E aí ele cai na real, ele começa a ficar mais sentimental, né? Então ele começa a ter necessidade de relacionamentos afetivos. Então o homem começa a ficar mais caseiro.
né? Ele começa a se voltar para os filhos, para os netos. Ele começa, principalmente quando está perto, né, dos 55, 56, que é aquela idade de pico, né? E aí, nessa fase, o que acontece? Muitos, né, principalmente o homem, ou a mulher também, né, que saiu para o mundo para batalhar, para ajudar também na construção dos objetivos familiares, na criação dos filhos, ela começa a perceber que o ninho ficou vazio. Porque aí os filhos, já cada um foi se colocar no seu mundo, é a fase deles. E o ninho ficou vazio, então é uma fase de crise, né? Eles perceberam que não viram os filhos crescerem, principalmente o homem, né? Aí ele se volta mais para os netos, né? Começa a querer cuidar mais da família, ficar mais na família, e muitas vezes já perderam o seu espaço, principalmente os homens. E nessa fase de carência é que acontecem os relacionamentos extraconjugais, muitas vezes. O nono setênio vem dos 56 aos 63, é a fase da sabedoria, é a mudança total de hábitos. Grandes obras da humanidade foram criadas por pessoas acima dos 60, né? Onde as forças do eu se manifestam. E dos 63 aos 70 é a fase do olhar para dentro, né? A fase consciente da vida. Para que eu vou brigar? Para que eu vou discutir? E as pessoas começam a buscar outras formas de se relacionarem. Então, minha gente, são as nossas fases da vida que a gente tem que entender. A gente tem que valorizar cada uma dessas fases. Porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem aquele momento onde a gente, do nosso querer para um lado, e daqui a pouco tem o nosso querer para o outro lado. Então é muito importante a gente perceber essas fases da nossa vida e comemorar cada uma dessas fases. Tem gente que não gosta de comemorar o aniversário, né? Eu acho que comemorar o aniversário, celebrar uma mudança de etapa, uma mudança de vida, é subir degraus, é mudar de postura, é mudar de entendimento. Muitas vezes, né, o importante em algumas fases é o ter, é o carro do ano, né, é a roupa de grife, enfim, né, são fases onde você valoriza muito determinadas coisas. Existe aquela fase onde você valoriza muito os seus amigos, e aí você percebe que isso não te traz nenhuma realização, e aquela fase onde você valorizava muito os amigos passa, né, porque cada um também tem suas fases. E aí você se volta para a família. Então são momentos que a gente tem que compreender. E é por isso que cada um de nós tem que compreender o nosso momento. E o estudo numerológico faz com que você identifique quem é você, qual é o seu papel na vida, na sociedade, qual é o seu papel neste momento de vida. Né? Porque às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, porque a gente tem fatores externos que acabam modificando cada etapa. Né? Porque você muitas vezes não vive a sua etapa, porque você tem que viver a etapa do outro. Então, cada caso é um caso, né? Então, se você quiser fazer seu mapa numerológico, o mapeamento da sua história, o mapeamento da sua vida, primeiro identificando quem é você, quais são seus dons, seus talentos, suas potencialidades, depois entender cada ciclo da sua vida, cada momento importante da sua vida, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira profissional, né? Cada momento é importante, identificando também que você vive numa família e que cada uma das pessoas da sua família, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seus irmãos, as pessoas com quem você convive, cada um deles está vivendo o seu momento, tá? Então eu vou deixar o número do meu consultório. Eu atendo numa consulta pessoal, é uma consulta de 1h30. Essa consulta é gravada em CD e você recebe todo esse estudo escrito numa apostila que eu envio por e-mail. Tá? Então, essa consulta é uma consulta de orientação. E eu utilizo o estudo numerológico, utilizo a psicanálise holística e também a metafísica, né, que eu estudo há muitos anos. Então, anota meu telefone, que é o 2605-1853. 2605-1853. Se você não pode vir pessoalmente, eu faço essa consulta por Skype, né? Eu atendo para
todo lugar, Brasil, para qualquer cidade, também para o exterior. Eu faço muito mapa de pessoas que não moram no Brasil. Você pode pedir o seu estudo, né? E você também pode pedir pelo correio, né? Onde eu mando para você o CD gravado com a orientação, e a apostila sempre vai por e-mail, porque tem 30 e poucas páginas, e eu mando por e-mail, tá bom? 2605-1853. Para você que quer fazer o próximo curso de numerologia, tá aí o mês de junho. Eu vou começar o curso, talvez no primeiro final de semana de junho, ainda não tenho a data, mas então nós vamos nos encontrar por mais ou menos 11 a 12 sábados, quinzenais, né? Então seriam 2 por mês. Você vai aprender a arte e a magia da numerologia, né? Você vai poder se tornar um profissional da numerologia, porque o meu curso é completo. No meu site, que é o www.numerologa.com.br, www.numerologa.com.br. Lá você tem preço, conteúdo, só não tem as datas que eu ainda não coloquei. Mas se você quer saber preço, entra no site, que fica mais fácil do que você me ligar e perguntar. www.numerologa.com.br. Se você quer fazer sua inscrição já para o curso, sua pré-inscrição, liga no 2605-1853 e já deixa a sua reserva. Aliás, gente, mais uma vez eu quero pedir, deixa seu nome bem claro. Às vezes a pessoa liga, deixa o nome, eu não entendo, depois a hora que eu for retornar a ligação, eu não entendo o número, a pessoa fala muito rápido, ou fala do viva voz do celular, eu não entendo. Então eu retorno todas as ligações. Se eu não retornei a sua, é porque infelizmente eu não entendi o que você me falou. Tá? Então você quer fazer parte do nosso grupo, do curso de numerologia? Liga lá para lá, ou então manda um e-mail para numerologa@numerologa.com.br, deixando o seu interesse, seu nome e tudo mais, tá? Esse programa tá sendo gravado, né, em vídeo. Daqui a pouquinho está no meu site e também no meu canal do YouTube, Ana Maria Libório. A-N-A-H. Ana, A-N-A-H. Maria Libório. E também a minha página do Facebook, a minha fanpage, é Ana Maria Libório Numeróloga. Lá você vai me conhecer, vai ver minhas postagens, o parabéns para os aniversariantes do dia, que o pessoal curte bastante, eu coloco todos os dias, né? E aí você me conhece também. Para as pessoas que fazem o curso de numerologia, eu tenho um software. Para você que já foi meu aluno, para você que não foi meu aluno, nós temos um software que facilita a montagem do mapa, a análise do mapa, e também ele vem com todos os textos e com todos os gráficos. É óbvio que quem fez o meu curso vai entender um pouquinho melhor, porque lá eu coloquei itens, né, que são pertinentes ao meu curso. E não se esqueçam do meu livro, que saiu a semana passada, o Sinfonia dos Números. É um livro de numerologia que é para qualquer pessoa, para leigos, para você que quer aprender um pouquinho sobre numerologia, mas ele foca mais a interpretação de um mapa, né? Porque eu percebia que os alunos tinham um pouco de dificuldade na hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Nós temos vários números, né? E como identificar e passar isso para o cliente e como nos compreender através do nosso próprio mapa. Então, Sinfonia dos Números é um livro que não está sendo vendido em livrarias. Eu estou vendendo, você liga lá para o meu consultório no 2605-1853 e faz o seu pedido, ou por e-mail numerologa@numerologa.com.br. A partir de amanhã, o livro vai estar no espaço Vida e Consciência do nosso amigo Gaspareto, né? Eu vou deixar lá alguns exemplares, e se você faz curso com o Gaspareto, você pode retirar lá no espaço Vida e Consciência, ou buscar no meu escritório, ou também pedir pelo correio. Eu envio para qualquer lugar do Brasil, tem um acréscimozinho, né, uma taxa de correio, mas você pode pedir, tá bom? 2605-1853, espera a sua ligação. E não se esqueça da promoção, aniversariantes do mês tem um desconto, e quem pedir um mapa ganha o segundo de presente. Você pode escolher o que você quer.
Eu deixo para vocês um enorme beijo. Estarei aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, trazendo um pouquinho mais de informação sobre os números, né? E a influência que trazem na nossa vida.